Olá pessoal, bem-vindo à nossa live. Eu sou Marcelo Cavalcante Almeida, sou professor de contabilidade e auditoria, tenho uma experiência de 40 anos trabalhando em Big Four, sendo os últimos 25 anos como sócio de auditoria. Hoje vamos falar sobre um assunto, eu diria polêmico também, é muito polêmico, é sobre o ativo imobilizado, quando se inicia e quando cessa a depreciação do ativo imobilizado de acordo com o CPC 27. Eu primeiro tomei nota de um exemplo que ocorreu na vida prática, um exemplo assim bem ilustrativo dessa situação. Esse exemplo, no caso, é quando a depreciação deveria se iniciar. Imagina o seguinte, em 1º de janeiro de 2021, no início de 2021, a empresa comprou um conjunto de máquinas para a sua fábrica. Ela comprou, quer dizer, ela passou a ter o controle sobre esses ativos, esses ativos passaram a ser propriedade dela e ela registrou essas máquinas no seu ativo imobilizado. De janeiro de 2021 a abril, ela fez toda uma preparação, do local, porque observa o seguinte, essas máquinas elas tinham que ser instaladas na fábrica, precisava todo um trabalho de furar o chão, abrir todo um local, colocar concreto, etc. Precisava fazer todo o trabalho de montagem, de instalação, de verificação de teste da máquina. Isso demorou quase 3 meses para fazer esse trabalho. Esse trabalho foi feito por terceiro. As máquinas ficaram prontas para uso no final de abril, em 30 de abril de 2021. Em função de cronograma de produção da fábrica, isso estava relacionado com um novo produto, que ia uma nova linha de produção, e em função de cronograma, de lançamento, uma série de coisas, as máquinas só começaram a operar em 1º de julho de 2021. Então, repetindo, as máquinas passaram para a propriedade da empresa em janeiro de 2021. Essas máquinas ficaram fazendo trabalho de preparação local, de instalação e montagem durante 3 meses, uma firma especializada fez esse trabalho. No final de abril, as máquinas estavam prontas. Só que as máquinas só começaram a operar em julho, 3 meses depois. Por quê? Porque tinha todo um cronograma de lançamento de produto, essa máquina estava ligada a uma linha nova de produção, de fabricação de produtos, etc. Então, somente em julho que essas máquinas começaram a operar, trabalhar. A pergunta é, quando deve ser iniciada a depreciação das máquinas? Logo que a empresa comprou em 1º de janeiro, em final de abril, quando as máquinas estavam prontas lá, que foi concluído todo o trabalho de preparação local, de instalação e montagem, ou em julho, como elas começaram realmente a operar? Essa é uma grande pergunta. A resposta ela está no CPC 27. Ela diz o seguinte, a depreciação de um ativo se inicia quando o ativo está disponível para uso, ou seja, quando está no local e nas condições de funcionamento pretendida pela administração. Então, de acordo com o CPC 27, a entidade somente deveria depreciar essas máquinas, quer dizer, passaria a depreciar essas máquinas no final de abril, porque no final de abril as máquinas estavam prontas no local desejado, em condições disponíveis para uso, de acordo com as exigências da administração da empresa. Agora, o fato de a produção ter postergado, a data de funcionar, isso aí é outra coisa. Pelo CPC 27, as máquinas, o ativo imobilizado, ele é depreciado, se inicia a depreciação quando ele está disponível para uso, ou seja, quando está no local e na condição de funcionamento pretendida pela administração. Então, você começaria a depreciar esse imobilizado. Agora, quando cessa a depreciação? Essa é uma outra grande pergunta, principalmente agora, nessa época de pandemia. Eu vou dar alguns exemplos aqui de situação onde que foram alguns exemplos que eu apanhei na vida real, que surgiram dúvidas de quando um ativo deveria começar a ser depreciado, ou deveria cessar a depreciação. Durante a pandemia, esse exemplo que eu dou aconteceram em muitos clientes no Brasil, muitas empresas no Brasil, muitas entidades. Durante a pandemia, a fábrica ficou parada durante 6 meses. Exigência do governo, as pessoas não podiam trabalhar, contaminação, lockdown, para tudo, ninguém sai de casa, etc. Então a fábrica da empresa ficou parada 6 meses. A entidade deveria parar com a depreciação do ativo imobilizado nesse período? É uma pergunta. A fábrica ficou parada. Eu paro também a depreciação ou não? Uma outra pergunta. A entidade, durante um período de 8 meses, ela teve que reduzir sua depreciação, sua produção, aliás, em função de diminuição da demanda pelos seus produtos.
Então, aconteceu o seguinte, a entidade vendia um produto normalmente, mas houve uma queda na procura de clientes sobre seus produtos. Então, a entidade decidiu, a administração decidiu, olha, vamos reduzir a nossa produção, as máquinas vão trabalhar, vão imaginar, as máquinas vão trabalhar somente com 30% da capacidade. Então, 70% as máquinas ficaram ociosas. Então, vamos também reduzir a depreciação em função dessa ociosidade da fábrica durante esse período? Uma outra pergunta também que eu já tive essa experiência. A entidade transferiu suas atividades do Rio de Janeiro para São Paulo. Ou poderia ser de uma cidade para outra, outras cidades, ou para estado. E com isso, a fábrica não operou durante 7 meses. A entidade deveria parar com a depreciação nesse período. Ela transferiu, tirou todos os equipamentos aqui do Rio de Janeiro, levou para São Paulo, montou a fábrica em São Paulo, etc. Com esse equipamento não funcionaram, quer dizer, durante 7 meses. Então a depreciação devia também parar nesse período? Essa é a pergunta. Então vamos ver o que o CPC 27 ele determina. Ele determina o seguinte: a depreciação de um ativo só cessa quando o ativo é classificado como ativo para venda, de acordo com o CPC 31. Quer dizer, você só para de depreciar um ativo quando ele é mantido para venda de acordo com o CPC 31. Ou, sei lá, o ativo é vendido, baixado, ou ele está 100% depreciado. Mas um ativo que está sendo depreciado normalmente, você só para de depreciar quando ele é classificado como ativo para venda de acordo com as exigências do CPC 31. Então, todos esses exemplos que eu dei aí, que a fábrica ficou parada durante o período da pandemia, a entidade reduziu a produção, a fábrica ficou ociosa durante 8 meses, a fábrica não operou em função de transferência de um local para outro, todos esses casos a entidade deveria continuar depreciando o seu imobilizado de acordo com o CPC 27. Existe uma teoria, toda uma discussão que a gente podia passar uma semana debatendo sobre esse assunto, mas você só cessa a depreciação quando o ativo imobilizado está sendo classificado de acordo com o CPC 31, quer dizer, classificado como mantido para venda. Okay? Pessoal, muito obrigado por assistir a nossa live, espero encontrá-lo em outras oportunidades.